E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Cenário para mais um vídeo. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre Tenebres e entrar mais a fundo em alguns detalhes. Eu não vou te introduzir o que é Tenebres, então se você não conhece, eu vou fazer o seguinte. Aqui no card e na descrição eu vou colocar uma playlist minha chamada Tenebres Teorias, onde eu vou compilar todas as teorias que eu já fiz como Tenebres. Você pode ver um vídeo ou outro e já entender o que é, mais um resumo rápido. É uma outra dimensão dentro do Ordem Paranormal que está ligado a 6 sinos. Então, durante as temporadas das spin-offs, a gente vem tendo esses sinos apresentados. E junto aos sinos sempre temos uma porta. E hoje, então, quis trazer uma rápida citação sobre isso, porque no último episódio da Hexatomb, o episódio 8, a gente teve ali um vislumbre de mais uma das portas de Tenebres, que no caso foi esta daqui, a vermelhinha, que tá aqui no canto, que na nossa teoria e que tudo é indicado dentro da temporada, ela é a porta de sangue com conhecimento. E eu agora vou começar a cravar essa ideia. Vocês sabem que eu sempre falei pra vocês sobre não duvidem do Selbit, ele podia ter feito uma coisa diferente, ele podia fazer sangue e energia, ele podia ter mexido com qualquer uma das coisas. Por quê? Porque até onde a gente sabe, já que são 6 sinos e existem 6 combinações possíveis, esses seriam os elementos de ordem paranormal em cada um dos sinos. A gente sabe que a temporada da spin-off ali que teve do Segredo na Ilha Osne, a gente conhece o sino de sangue e morte. Lembrando que todos eles também têm um grauzinho ali do medo para poder temperar essa mistura toda, que é o sino azul que você vê lá embaixo. E a junção desses dois elementos é a tinta. Para quem não conhece a temporada, depois vai lá ver e você vai entender cada um dos contextos. Mas em resumo, a tinta é a junção desses elementos. E lá em cima a gente tem o sino de sinais do outro lado, onde a junção deles, que no caso é conhecimento, energia e a temperada do medo, dá ali o que a gente chama do subelemento, podemos chamar assim, dos próprios sinais, né? Então das ondas ali que acabavam acontecendo no contexto da temporada. E agora a gente tem tudo dando a crer que a gente tem sentimentos misturados com memória, que seria então o sangue e o conhecimento, que gera, junto ao medo, as intenções, que é o subelemento criado por esse sino. E a gente sabe que isso só é possível por conta dos sinos. Os sinos conseguem fazer essas misturas, juntar dois elementos. Lembrando que essa junção é muito diferente do que as que temos no livro. Existem criaturas que elas são de sangue com conhecimento, por exemplo. Mas não, a junção do sino faz com que elas sejam de sangue e conhecimento ao mesmo tempo. Elas não têm um elemento principal e um secundário. Meio que ela começa a fazer a junção. Isso não acontece 100% com todas as criaturas, tá? Pelo menos no livro base, a gente tem uma criatura que aparece em Sinais de Outro Lado, que ela não é dos dois elementos juntos. Mas a criatura que aparece em Osne, né, que é o Segredo na Ilha, ela já tem os dois elementos 100% unificados, né? Ela não é uma criatura nem de morte nem de sangue. Ela é uma criatura de morte e sangue ao mesmo tempo. Não é morte com sangue, não é sangue com morte. É morte e sangue. Então a gente tem mais indicações que levam a crer sobre essa ideia de que é uma junção entre os dois e tudo mais. Mas o que eu quis trazer em principal aqui? É que com essa chegada desta nossa nova porta, a gente tem um reconhecimento de padrões que a gente não tinha certeza de como eles funcionavam. Essa porta aqui, se vocês veem, ela possui um triângulo para baixo, aqui o triângulo dela, neste recorte, tendo as bolinhas aqui, cada um em suas pontas. Esse é o mesmo triângulo que vemos aqui na temporada do Segredo na Ilha. E por fim, a gente tem a temporada de conhecimento em sinais do outro lado, que ela é invertida. E isso para mim é muito interessante de se teorizar, tá? Por causa que a gente agora pode talvez ter compreendido o que faz este símbolo de Tenebres, que a gente sabe que o símbolo oficial de Tenebres é esse aqui. Tanto que é o símbolo que personagens que possuem algum pingente relacionado a Tenebres, todos os símbolos deles são exatamente assim. A gente já teve dois personagens. E ambos os dois funcionavam nesse padrão. Triângulo para baixo. Assim como a porta aqui de sangue e a outra porta que também é de sangue, no caso, sangue e morte e sangue e conhecimento, tá? Então, é isso que se demonstra. Então, o símbolo invertido, ok? Este símbolo aqui, ele é diferente dos demais. O padrão me parece ser o contrário, né? E, obviamente, a galera gosta de fazer a junção dos dois, né? Que forma
desta forma aqui, que faz muito sentido a gente pensar numa possibilidade de ser uma mescla dos dois, né? Já que a junção deles formam 6 com a do meio 7, digamos assim, círculos que meio que podem representar os sinos. Não sei se existe um sétimo sino, tá? Calma aí. Ninguém falou sobre o sétimo sino aqui, tá? Fica quieto. Mas o que importa é que as pessoas normalmente juntam esse símbolo. Mas eu comecei a pensar, o que que faz esse símbolo ser invertido? E se é que isso é importante, tá, gente? Isso pode ser puramente estético. Mas mesmo que seja estético, eu acho que a gente tem uma forma, assim, de pensar o que faz esse sino ficar diferente, que é o elemento da energia. Para quem não sabe, energia dentro do Ordem Paranormal, que é retratado aqui com esse símbolo roxinho que vocês estão vendo, ele é muito sobre caos, sobre mudar as coisas, bagunçar a ordem. E na minha visão, quem poderia estar envolvido então com esses símbolos estarem de cabeça para baixo, bagunçados, é o próprio elemento da energia. Então, qual foi a única temporada que a gente viu um símbolo invertido? Foi Isdol, que é uma temporada que tem energia. Então, há a possibilidade, na minha visão, que o sino que a gente vê com sangue e energia e morte e energia também possam ter portas de cabeça para baixo, fazendo assim até com uma ideia que a gente poderia levar que a energia em si, ela está nesta ordem aqui nos sinos de Tenebres. Todos os sinos misturados à energia estão de cabeça para baixo. Para mim é bem lógico essa ideia, não é uma ideia 100%, mas pela questão da relação dos próprios elementos aqui que se bagunçaram. Porque assim, vamos lá. O conhecimento, ele já apareceu dos dois jeitos, né? Obviamente aqui ele já apareceu tanto no símbolo invertido quanto no símbolo normal de Tenebres, do jeito que a gente conhece, com o triângulo para baixo, tá? Então, a alteração que a gente pode ver de um para outro é o elemento secundário. A gente viu ele com sangue. Eu não acho que o sangue tem qualquer ligação a fazer o símbolo ficar ou não de cabeça para baixo. Não tem nada que a gente possa considerar em algo que é feito sobre machucar, dor, paixão. Isso ter algo a ver com uma geometria sendo alterada, tá? E eu sei que isso é puxar muito a fundo, mas são coisas que o Selbit faria e que eu acho que faz sentido bastante ele ter pensado nessa ideia. E enquanto há aqui o símbolo de Osni, nós temos também o sangue e ele também está normal, mostrando que morte não alterou em nada na posição da porta. Morte não alterou em nada esse símbolo, no caso. Então, para mim, sobra a concepção de que é a energia que altera o símbolo de Tenebres. Isso é importante, ok? Para alguns pode não ser, mas a gente sempre soube que o símbolo oficial de Tenebres era o inverso desse daqui, né? O símbolo normal. E sempre ficou na dúvida, por que que tem uma porta com símbolo invertido? Por quê? Eu acho agora que seria o envolvimento da energia. A energia acaba alterando os padrões da porta, já que ela busca não ter uma consistência, um padrão, e aí ela tenta quebrar esse padrão da porta, invertendo ele de cabeça para baixo. Eu acho que fica uma coisa bem interessante a gente pensar assim. Mas aí você se pergunta, tá, mas para onde essa porta leva? Até onde a gente já entendeu dentro do Ordem Paranormal, essa porta ela leva para uma outra dimensão que é a própria Tenebres. Tudo indica que essa é a utilidade dela. A gente vê uma coisa similar, não vou dar muito spoiler, mas acontecendo em Sinais do outro lado. E lá na temporada do Segredo na Ilha, a gente vê um personagem tendo um vislumbre de Tenebres, mas ele não chega necessariamente a transpassar, entrar, abrir a porta, tá? Então, quase toda certeza que o Celestino vai conseguir abrir a porta e quando ele conseguir abrir, ele vai ter um caminho para Tenebres. Eu não sei se os jogadores também poderão entrar em Tenebres, se todos irão para Tenebres, se uma só pessoa vai para Tenebres, mas existe a possibilidade de que ele possa estar do outro lado. Talvez até o último sacrifício meio que sirva para abrir essa porta. E caso isso aconteça, a gente não sabe o que pode dar, o que pode acontecer. Os jogadores terão ou não que passar pela porta. Isso faz sentido porque ninguém talvez tenha visto o ganhador do Hexatomb, ou ninguém tenha visto o que aconteceu depois da conclusão do Hexatomb com as pessoas que sobreviveram, porque elas podem ter entrado em Tenebres, elas podem realizar seu desejo, mas talvez o desejo delas só sejam realizadas na dimensão perfeita, na dimensão Tenebres. Então, essa é mais a ideia que eu fui
pensando aqui, tentando juntar exatamente essa visão das portas. Hoje não era muito para conversar sobre os sinos, a gente fala ali sobre o elemento e coisa do tipo, mas não para focar nos sinos em si, e sim para falar sobre para onde eles vão, o que pode acontecer, por que que o símbolo dela é assim. E eu acho que é praticamente o que eu trouxe aqui para vocês. Eu não tenho mais nada a incluir, mas se você tiver, coloca aí nos comentários aqui que vocês solucionaram e fui. Não se esqueçam do mural de membros, você pode ser membro aqui do canal. Bem baratinho, é só clicar aí na descrição, clicar em aderir ali no canal e dar uma olhadinha em todas as ofertas que temos para vocês, pois você poderá ser eternizado aqui ao final dos vídeos.